Pronto, estamos ao vivo com as nossas princesas. Estela aparece, não adianta se esconder. Estamos aqui com a Wélida, não sei como é que vocês estão vendo aí, mas aqui está a Wélida, a Estela e a Laísa. E hoje nós vamos fazer uma live de meninas. E eu gostaria, para a gente iniciar isso, nesse momento, eu gostaria só que você fechasse aí seus olhos e vamos fazer uma pequena oração para Deus falar com a gente através da nossa simplicidade, né? Ninguém aqui é pregador, ninguém vai fazer grandes perguntas, eu sei que as meninas estão nervosas, mas para Deus abençoar esse momento que a gente tem aqui, amém? Amém. Pai, obrigado por esse momento, por essa reunião, por podermos usar desse meio maravilhoso que o Senhor disponibilizou para a gente, mesmo distante, às vezes, uma das outras, o Senhor nos permite estar unidos em nome de Jesus, na tua presença, Pai. E nós te agradecemos por esse momento, pedimos que o Senhor nos abençoe, nos use, fale através de nós, das experiências que o Senhor tem dado a cada um, Senhor, que nós possamos glorificar o teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Eu queria abrir a Bíblia com você, ler um textinho para a gente iniciar, que está lá em Atos, no capítulo 17. Atos 17. E hoje eu estava lendo essa passagem aqui, estava lembrando que foi a minha primeira pregação foi nesse capítulo. A primeira vez que eu preguei foi em Atos 17, 6. Mas a gente vai ler a partir do 24. Estela, cadê você, Estela? Tá aqui. Apareça. A partir do versículo 24 diz assim: Ele é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, uma vez que é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em templos feitos por homens, e não é servido por mãos humanas, pois não necessita de coisa alguma. Ele mesmo dá a vida e o fôlego a tudo, e supre cada necessidade. De um só homem, ele criou todas as nações da terra, tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus, e tateando talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos seus próprios poetas, somos descendência dele. Amém? Amém. 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 Eu gosto muito, muito, muito dessa passagem, porque eu percebo assim, eu estava até conversando com a Laís antes da gente começar, que ela falou assim, eu não sei se eu consigo, mas essa questão de que Deus não está procurando pessoas muito especiais, pessoas muito diferentes, pessoas muito capacitadas. A própria palavra dele diz que ele escolhe as coisas loucas desse mundo, né? E eu sou um exemplo disso, bem grande. E eu glorifico a Deus porque, assim, mesmo que a gente não esteja muitas vezes atento à sua presença, como é o versículo lá do nosso tema, que é lá de Jacó, da escada, que vocês escutaram nas outras semanas, ele não percebeu que Deus estava naquele lugar. E muitas vezes a gente passa os dias e não percebe a presença de Deus ao nosso redor. E ele diz aqui, olha, eu não estou longe de vocês. E o nosso tema é sobre estar conectado com Deus, apesar da pandemia, apesar dos acontecimentos, apesar das dificuldades. Nós sabemos que não podemos cultuar da mesma forma, nós não podemos nos reunir da mesma forma, e a gente gosta de aglomerar, né? A gente gosta de estar junto, de abraçar, de fazer coisas junto, de tomar TV. E é uma dificuldade, assim, eu percebo que a gente sofre um pouco. Essa semana eu encontrei uma irmãzinha da igreja, uma senhora mais de idade, e a gente percebe que tem uma certa carência desse encontro, desse momento. Mas eu glorifico a Deus por esse meio, nós temos essa chance, né? E, assim, esse momento é mais para a gente debater sobre como a gente tem feito para permanecer conectado com Deus, para manter esse Wi-Fi numa conexão boa o tempo inteiro, porque eu sei que é difícil. A gente trabalha, a gente tem afazeres, essa semana mesmo eu tinha bastante coisa para fazer, e daí teve alguns dias que eu tive que pular meu devocional, depois tive que
voltar de novo, ler tudo de novo. Então, eu queria saber de vocês, o que vocês têm feito para permanecer conectados. Então, eu queria conversar com a Wélida. A Wélida vai falar o que Deus tem falado aí no coração dela. As meninas estão nervosas. Ai, gente, que paz do Senhor, que alegria estar aqui tendo desse momento com vocês. Eu até tinha separado um versículo aqui para ler, que é em 2 Coríntios 4,18, que diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E esse versículo fala muito comigo, porque no momento que nós estamos vivendo, né, tia, a gente começa a olhar para as situações e às vezes a gente começa a se bater um desespero e é igual você falou, como que a gente mantém conectado com o Senhor. Diante da dificuldade, a gente sempre procura buscar mais a Deus. E isso é fato, né? Não é só com uma ou duas pessoas que isso acontece. Mas eu creio, assim, que o primeiro culto começa dentro do nosso lar. Começa com a gente, no nosso particular com Jesus. E o que diz aqui é que a gente passa boa parte da nossa vida, do nosso tempo, se atentando às coisas terrenas e se esquecendo de se conectar com aquilo que é eterno. Que aqui diz que aquilo que não se vê é eterno. O que não se vê, a gente sente que é a presença do Espírito Santo, Jesus, que é a leitura da palavra do Senhor, daquilo que Ele tem nos deixado para nos ensinar. Então, assim, pra gente o que eu tenho feito para me manter conectada com o Senhor Jesus diante de toda essa situação é o que a gente já vinha fazendo antes disso tudo acontecer. Que é oração em casa, que é leitura da palavra, que é o devocional, assim como você falou. Às vezes a circunstância do dia a dia passa e a gente acaba nem fazendo ou faz pela metade. Mas é muito importante nós termos essa humildade no nosso coração de reconhecer que é necessário, né? E quando a gente começa a entender que as coisas celestiais têm muito mais valor do que as coisas terrenas, a gente começa a valorizar mais essa conexão com Deus. Porque, por exemplo, essas pessoas que estão hoje enfrentando essa situação do Covid, que estão internados, que estão na UTI, eles talvez dariam tudo para ter esse momento que nós temos hoje com Deus. Eles dariam tudo para ter a oportunidade que nós estamos tendo hoje para falarmos com Deus. E aproveitar as oportunidades, né? A gente sempre fala que dá para buscar Deus em todo e qualquer momento, né? Mas existe um momento especial que a gente sempre tem que se concentrar em Deus. O que está acontecendo? Ixi, Glória a Deus. Glória a Deus. Estou ouvindo, é que deu um revestimento aqui. Mas estamos aqui. Travou tudo. Então, aqui, coisas que acontecem ao vivo, né? Amém, glória a Deus, é verdade. Ali a palavra que a gente leu em Atos fala sobre a gente tatear para ver se consegue encontrar Deus, né? Para a gente ter uma disposição. Eu sei que é muito difícil, sei que a Laísa mesmo trabalha normalmente sábado de tarde até tarde, né, filha? E às vezes é difícil você conseguir, até a gente se envolver com os ministérios, com as coisas que é da igreja, né? É complicado. Mas precisa ter uma disposição de tatear Deus, porque Ele sempre se dispôs a estar perto da gente, né? Oi, Estela. Tudo bem? Oi. Sim. Você viu como a gente só tem gatinha, né? Olha que coisa linda, que família bonita. Eu queria que você falasse só um pouquinho aí do que você tem feito para se manter conectada com Deus. Eu tô lendo bastante, o que eu não costumava fazer antes, porque antes era corrida, era escola, né? Daí agora que eu tô mais ficando em casa, daí eu tô lendo bastante, eu tô fazendo devocional, eu tô
falando com Deus, eu tô dando meu jeito, porque não é a mesma coisa, né? Porque acaba afetando um pouco o nosso relacionamento com Deus. Então, eu acho que o O que tem único feito mais jeito falta para mesmo, você nesse tempo? estar com os irmãos, abraçar, ir lá, tomar um tererê com os jovens, lá, comer um lanche com os jovens, todo mundo junto, se abraçando. Isso acho que é o que mais faz falta, a comunhão mesmo da igreja, sabe? É isso, eu acho. É, precisa ter um esforcinho, né? É difícil, eu sei que é difícil. Sim. E no mundo que a gente vive hoje, principalmente para jovens, sempre tem tanta coisa para a gente fazer, tanta coisa para a gente se envolver, né? Tanto acesso a tanta coisa que nem esse meio mesmo, agora que Deus está usando a gente para falar da palavra, para falar dos acontecimentos, das coisas jovens e tal. Só que muitas vezes você entra, eu vejo por mim, às vezes eu vou entrar, eu preciso procurar alguma coisa, o Instagram tá ali. Quando vê, automaticamente você vai com o dedão lá, né? Aí é 15, 20 minutos pelo menos que você perde ali, não tem como fugir. WhatsApp, a notificação, são coisas, a gente tem acesso a muitas coisas, né? Mas o Senhor está sempre ali do lado, tipo, eu estou aqui com você, eu não te abandono. E eu queria ouvir só um pouquinho lá da Laísa, não precisa ter vergonha, só fala como que você tem feito para manter-se conectada, para não se esquecer de Jesus no coração, e o que tem feito mais falta para você nesse período. Boa noite a todos, paz do Senhor. Eu separei um versículo aqui que está lá em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Mesmo estando afastado assim, um pouco da igreja, eu acredito que a gente não precisa se afastar dele, porque, querendo ou não, o Espírito Santo vive em nós. E o que eu faço para me aproximar mais de Deus é colocar um louvor na TV quando eu estou limpando a casa. E isso me deixa mais próximo dele. E os jejuns que a tia propõe também dos jovens, as orações de madrugada, isso me ajuda bastante. Ai, meu Deus, a Estela nos abandonou. O que aconteceu? O Luan falou que ele quer ver quem vai cantar Ela hoje, sumiu. hein? Sinto uma pressão. Era para ele. Tá. Mas é essa realidade, né? A gente tem que ouvir. A gente tem tanta coisa, né? Eu vejo assim, eu sempre deixo louvores no carro. Eu vou para algum lugar, eu entro automaticamente, aí já liga, ele já... Não tem como fugir da presença de Deus, não tem como a gente se afastar, né? Até o louvor, semana passada, que o Luan citou, deixa eu ver se eu consigo colocar ela aqui para nós. Semana passada, o Luan citou um louvor, veja se eu não estou enganada, que falava sobre ver o Senhor em tudo. E daí eu estava ouvindo essa semana e depois que eu me toquei que foi o que ele citou lá para nós. Desde o vento, desde a brisa. Essa semana eu saí aqui fora, daí tem umas flores ali fora, daí tinha umas 3, 4 borboletas ao redor, e eu fiquei pensando como Deus é maravilhoso. Você escuta um passarinho cantando como Deus é maravilhoso. Então, ele está sempre ao nosso redor, né? Em tudo que a gente faz, a gente observa. E eu percebo assim, isso é uma sensibilidade que Deus vai colocando conforme há uma sede no nosso coração, de observar Ele em todas as coisas. Às vezes eu estava, essa semana, acho que foi essa semana também, que eu estava assistindo um desenho com o Caleb e falei assim, olha que mensagem poderosa. É Deus falando. E a gente tem que aprender só a ser mais sensível. Eu tenho certeza que ele entende a nossa falta de disponibilidade muitas vezes por causa do trabalho, por causa do estudo, por causa das coisas. Mas eu sei que ele também percebe a sede do nosso coração, ele percebe o desejo do nosso coração, ele percebe que a gente tem vontade de estar mais na presença dele. E nos detalhes a gente vai vendo a presença de Deus, né? Eu queria que vocês
falassem, por exemplo, um louvor, Sim. alguma coisa que você viveu nessa semana que te deu essa visão da presença de Deus. Wélida, fala lá para nós. Wélida? Um louvor? Algo que te Oi. atraiu para a presença de Deus. Eu estava lendo a palavra de Deus essa semana e até no começo ali eu ia citar quando você falou sobre a gente se esforçar um pouquinho mais, que é Gálatas 5:17, que fala sobre que a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, né? E apesar de sabermos que vale muito mais a gente se conectar com as coisas eternas, é uma luta diária para nós. E quando eu li isso, eu entendi, assim, eu me lancei ao Senhor Jesus diante na oração e no louvor, porque 1 minuto conectado com o céu vale mais do que uma vida toda conectada aqui na Terra. Então, esse versículo me chamou muita atenção quando eu estava lendo, depois eu fui orar. E o louvor que você citou ali, eu acho que é Eu Te Vejo em Tudo, que não sei se é o que o Luan citou da última vez. Eu também amo ouvir, que é Eu Te Vejo em Tudo, na formação do mundo tem você. E esse louvor realmente traz para nós uma reflexão de sensibilidade do nosso coração, daquilo que o Senhor é. Porque, igual você falou, nós precisamos ser mais sensíveis àquilo que Jesus tem representado em nós. Nós estamos vivendo uma situação que se tornou um caos no nosso país e em todas as esferas que vocês possam imaginar. E a gente entende que o Senhor está no controle de tudo, né, tia? E diante dessa situação, a gente ora mais, a gente busca mais. Então, lendo esse ciclo foi onde Deus foi muito ao meu coração. Que a carne, ela cobiça contra o espírito, mas o espírito, ela cobiça contra a carne. Então, diante desse versículo, eu assim, me lancei completamente em oração nessa semana. Sim, esses momentos são maravilhosos, né? Quando a gente passa por aquela... Quem que nunca passou? Às vezes a gente fica... E eu tenho esse problema de... Sim. Eu me cobro muito, e eu sei que eu faço muito pouco, eu preciso orar mais, preciso me derramar mais na presença de Deus. Mas quem que nunca passou esses dias assim que faz uma semana, tô trabalhando direto, tô estudando direto, tem um monte de coisa. Aí, em algum momento, Deus para a gente, e daí você sente aquela vontade, eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso chorar e falar para Deus, como é que eu sou pecador? Porque a questão não e eu percebo que às vezes acontece, eu vejo muito nas pessoas hoje, de olhar e falar assim, não, mas eu não tenho capacidade, eu não sou santo, eu não sou... Santo ninguém é, né? Ninguém. A gente se irrita, eu volto e meia dou uns tapas nas minhas máquinas aqui, eu volto e meia dou uns gritos com as coisas. Isso acontece, é muito comum. Infelizmente, a gente é ser humano, e que nem a Ueda falou, a gente tem que matar essa carne, a gente tem que, dia a dia, lutar contra ela. E às vezes a gente esquece, estamos esquecidas, daí Deus puxa. Eu lembro que uma vez eu estava trabalhando fora, e daí eu estava escutando louvor. O louvor era super simples, a letra dele era em inglês, só que daí tinha a tradução lá. Era super simples, olha, o senhor é tudo, o senhor é mais importante que o ar. E daí eu coloquei várias vezes, porque eu sou aquele tipo que se eu gosto do louvor, eu tenho que escutar 500 vezes. Não me importa se as pessoas não gostam. Eu gosto, eu vou escutar 300 vezes. Então, acho que os meus vizinhos já decoraram os louvores que eu gosto. E daí, aquele louvor foi repetindo, e aquilo foi entrando. Daí, eu tive que chegar em casa na hora do almoço e ir para o quarto e falar: Senhor... E eu acredito que todo mundo já passou por esse momento, que como que o amor de Deus é grande, né? Porque às vezes a gente dá uma afastadinha, assim, fica um períodozinho sem dar uma buscada, sem orar, e daí Deus vai lá e busca a gente de volta, olha para a gente de volta e fala assim, vem cá de novo, vem para debaixo da minha asa, debaixo da minha proteção, você precisa falar comigo. Deus sempre, eu acredito que vocês já passaram por momentos assim? Estela já teve esse momento assim? Já. De quebrantamento? Uhum. Já, Laísa também?
E geralmente no meio das dificuldades, que nem a Maria falou, né? Nas dificuldades é onde a gente vê mais, onde Deus, a gente busca assim com uma intensidade maior, a gente vê Deus falando no nosso coração. Mas mesmo que a gente não esteja percebido, Deus sempre nos chama, né? Sempre chama a nossa atenção, sempre olha para nós. E eu gostaria de ouvir algum testemunho, alguma história dessa forma que o Senhor te atraiu para a presença dele. Às vezes você estava lá distraído e Deus falou, vem de volta. Estela, teve algum momento assim que você passou por isso? Teve. Foi quando... Foi antes de eu descobrir o meu problema todo, da minha saúde e tal. Eu achava que o meu relacionamento com Deus era só, tipo... Oi, obrigado, Jesus, pelo meu dia. Obrigado pela minha noite. Obrigado, Jesus, pelas minhas oportunidades. Amém. Eu achava que era só isso. Mas depois que eu precisei passar por um momento difícil para eu voltar os meus olhos a Jesus e falar, olha, e contar, desabafar e pedir para Jesus me restaurar. Foi aí que eu vi que o meu relacionamento com Deus não era só, obrigada pelo meu dia. Não era só isso. O meu relacionamento era muito mais, era além disso, tinha que ser além disso, tinha que ser mais profundo do que isso. Foi nesse momento da minha vida. Eu acho que às vezes a gente precisa passar por desertos para a gente olhar e ver o quanto a gente é ingrato, às vezes. Jesus faz tanta coisa por nós, Jesus é maravilhoso e às vezes a gente não olha para ele, às vezes a gente acha que um obrigado já é o suficiente, mas a gente precisa realmente ter um relacionamento profundo com Deus, profundo com Jesus, porque senão a gente vai precisar passar por uma situação difícil para voltar os nossos olhos para Jesus. Foi assim que aconteceu comigo. Laísa, você também já passou por isso. Ela falou, tia, não me faz pergunta. Não é uma pergunta, é só para você contar. Já teve algum momento assim em que você teve que sair correndo para o quarto e falar, ai Deus, eu preciso. Eu acho que o momento que me levou mais para perto de Deus foi a situação que acabou acontecendo com o vô, esse negócio de pandemia. Acho que foi esse é o momento que me levou assim a chegar mais próximo dele, para ver tipo a realidade exata das coisas que estavam acontecendo. Acho que é isso. Os problemas, as dificuldades tendem a nos aproximar de Deus. E eu percebo que, apesar da gente não ter vergonha na cara, porque a verdade é que nós não tem, né? A gente fica lá. A Estela falou, obrigado pela comida, obrigado pelo dia, abençoe o dia, amém. Automático, né? Apesar disso, Deus sempre está lá, né? Sim. Deus sempre está lá. Ele sempre está olhando por nós. Eu queria ler mais uma palavrinha com vocês, que está lá em Oséias, que eu tenho certeza que você conhece bastante essa palavra, já escutou várias vezes. Espera aí que roubaram Oséias da minha Bíblia. Oséias, no capítulo 6. Diz assim, venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e irá nos sarar. Ele nos feriu, agora nos fará os curativos. E em pouco tempo nos restaurará, e logo viveremos na sua presença. Como precisamos conhecer o Senhor. Busquemos conhecê-lo. Ele nos responderá, tão certo como chega o amanhecer, ou vem as chuvas da primavera. É interessante essa versão, essa daqui é a nova versão transformadora. Ela é bem poética, assim, né? Mas ele fala assim, o Senhor fez a ferida, que eles estavam tratando com Israel. Israel passou por momentos de cativeiro, Israel precisou sofrer um pouco para eles olharem para Deus novamente. Eles estavam afastados, eles estavam longe de Deus. E às vezes acontece isso. Eu vi até um videozinho que eu achei muito tremendo, daquele arqueólogo Rodrigo Silva, que ele fala sobre as ovelhas. E daí ele passa a sua visão profissional, né? E ele mostra um pastor de ovelhas lá
em Israel, como as coisas funcionavam e tal, porque a gente não tem acesso, a gente não tem esse conhecimento, né? E ele mostrando assim, primeiro que o pastor reconhece, ele mostrou um outro homem chamando as ovelhas, falando, gritando, e elas não saíram do lugar. E daí o pastor delas falou, elas levantaram e saíram e seguiram atrás dele. E ele citou nesse videozinho o exemplo de uma ovelha que tinha se desgarrado e estava na beira de um precipício, e daí o pastor pegou e quebrou a perninha dela. E daí na hora você olha e fala assim, ah, que absurdo. Só que daí ele explicou que ele faz isso para aquela ovelha perceber que se ela chegar naquele precipício vai ser muito pior do que quebrar a perna, vai ser muito pior do que sofrer uma pequena lesão. Ela pode cair lá, ela pode morrer, ou ela pode ser entregue a um predador, alguma coisa assim, e perder a vida de uma vez. Então ele prefere quebrar a perninha da ovelha, e daí acontece o quê? Ele não quebra a perna e joga ela lá, ele coloca ela nos ombros e ele carrega o caminho ela. E eu vejo que Deus muitas vezes precisa fazer um pouquinho disso com a gente, né? Porque a gente está lá no automático, a gente está lá naquela coisa de ai, obrigado, 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 ai, Senhor, isso, amém. E a gente já tem até aquela oração meio programada, né? Não sei vocês, a gente já começa a orar sempre do mesmo jeito. Vocês são assim também? Ai, Senhor, Deus Pai poderoso. Aí já é a introdução da nossa oração automática. E daí o Senhor falou muito no meu coração com aquele exemplo, que ele disse assim, ó, às vezes uma pequena coisa que precisa acontecer na vida de vocês vai permitir que vocês permaneçam no caminho eterno, vai permitir que vocês permaneçam no caminho da vida eterna. Então é melhor sofrer um pouquinho e permanecer na presença de Deus. E outra coisa, mesmo que você esteja sofrendo, ele não deixa você sozinho, ele é o nosso pastor, ele nos leva nos ombros, ele nos segura, ele nos ajuda nesse momento de dificuldade. E agora tudo que estamos passando, hoje até fiquei bem triste de manhã que eu acordei ouvindo a notícia da morte do cantor Lázaro, né? Sei que todos vocês viram. A gente fica pensando, poxa, que triste, né? Que difícil. Mas a palavra do Senhor diz que a chuva cai sobre o justo e sobre o injusto. Só que nós temos a presença do nosso pastor na nossa vida, né? Nós temos o auxílio do nosso pastor da nossa vida. Ele está sempre do nosso lado, nos ajudando, nos auxiliando. Se a gente estiver disposto a conhecer o Senhor, ele pode até ter permitido alguma ferida, mas ele vai nos sarar. Amém? Amém. Wélida, você gostaria de colocar mais alguma coisa para a gente concluir? Indicar mais alguma coisa, de repente? Aqui eu abri aqui agora, em João 17:3, diz: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, a Jesus Cristo a quem enviastes. E aqui também em João 12:25 diz: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Eu acho que eles que preferem viver conectados com as coisas terrenas, elas perdem a oportunidade de receber aquilo que é celestial. Porque nós lemos também aqui que a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Então, quando nós se conectamos com Jesus Cristo, eu queria trazer isso como uma reflexão para assistir. Nós recebemos aquilo que é do Senhor, aquilo que é celestial, e aquilo que é celestial não se encontra em lugar nenhum. Eu vejo que, igual você falou sobre em qual momento que a gente se encontrou, que a gente buscou mais a Jesus diante de uma situação. E no começo do ano para cá, do final do ano para cá, a gente começou a passar por algumas situações na igreja e eu comecei a precisar fazer outras coisas que eu não era acostumada a fazer na igreja. E esse versículo aqui fala que fomos do conhecimento do mistério do reino dos céus. Então, quando nós se conectamos com o Senhor Jesus, é dado a nós aquilo que está nele. Então, diante de uma situação, ou qualquer que seja a situação, quando a gente se conecta com o alto, ele traz a resposta para os nossos corações. Então, eu queria trazer isso como uma reflexão e dizer que nós não podemos passar um dia sequer das nossas vidas sem ter essa conexão com o céu, sem se conectar com o Senhor Jesus. É dele que provém o refúgio, é dele que vem para vencer as situações.
é dele que vem alegria, é dele que vem ânimo. E a gente também tem que entender que nessa situação, o Senhor tem um propósito em todas as coisas. Cristo não é culpado de nada. Ele é o autor e o consumador da vida, é ele quem deu, é ele quem tira. Então, que a gente possa, sim, se conectar com Jesus, independentemente das situações. Porque é através dele que vai vir o conhecimento. E quem perde a sua vida diante do reino dos céus, quem se dedica ao Senhor Jesus, ganhará muito mais na eternidade. Então, se concentre nisso, em se dedicar a Jesus, em buscar o reino do Senhor e se conectar com Jesus. Não perca a sua conexão, o seu Wi-Fi com Deus, que liga os céus e a terra. Amém? Amém. Glória a Deus. Estela, quer concluir? Quer indicar alguma coisa? Indicar algum louvor? Falar alguma coisa? Fala para nós. A Laís nos abandonou agora. Não sei, acho que não. Mas acho que é Chegou a só hora isso dela mesmo, falar, porque... Acho que é só isso mesmo, porque não tá sendo fácil. Se a gente dizer que tá sendo fácil a situação, a gente vai estar mentindo, mas não tá sendo fácil. Só que Jesus não disse que seria fácil. Então, que a gente possa continuar lutando, continuar guerreando, que Jesus está conosco. Amém. Glória a Deus. Só para a gente concluir, hoje, na hora que eu estava olhando no Instagram, eu vi aquele monte de homenagens para o cantor Lázaro e tal, né? Porque ele faleceu. Mas eu vi um texto interessante lá no Instagram do Lucinho Barreto, que ele falava uma frase assim no meio de tudo que ele escreveu, que foi muito interessante, que ele falou assim, que a gente perdeu um auxiliador, um ajudador, né, da obra, e agora o trabalho vai ficar mais pesado para nós. E isso é uma verdade. A gente, às vezes, olha para as nossas dificuldades e esquece que a gente também tem que auxiliar nas dificuldades alheias, nas dificuldades dos outros, né? Nós precisamos nos apoiar, estar junto nesse momento, todos juntos. Deixa eu ver se a Laís vai voltar para pelo menos dar um tchau para nós, né? Aqui, vamos ver. Voltou! Então, dê o seu tchau, indique alguma coisa, algum louvor, alguma coisa, não sei, alguma coisa que Deus falou com você, um filme, para o pessoal que está nos assistindo. É tão engraçado falar isso, né, gente? Eu gosto muito de dois louvores, que sempre toca muito em mim, é aquele Eu Quero Viver Algo Novo, e um outro que fala que todavia me alegrarei, tipo, não importa se circunstâncias, Deus está ali para me alegrar. Muito lindo. Essa semana eu estava ouvindo até o Todavia Me Alegrarei, muito bonito mesmo. Tem mais alguém que quer indicar algum louvor, alguma pregação, alguma palavra de esperança, alguma coisa? Não. Amém. Eu queria agradecer a vocês. Obrigada, Wélida, a Estela, ela saindo correndinho lá da igreja para participar com a gente. Eu estava assistindo lá com vocês também. Uma bênção. Nesse momento a gente precisa usar de palavras de esperança, né? Pastor Ademir, para quem não viu, tem lá no YouTube da Igreja Brasil para Cristo. E pregou sobre o Salmo 72, né? E o nosso rei, o nosso Deus é quem vai nos trazer esperança, ele é que vai nos consolar. A gente precisa, nesse momento, descansar nele. Queria agradecer a Laís, eu sei que ela está morrendo de vergonha. A sorte é que ela é neguinha, meu amor, né? Senão ela está bem vermelha. Mas eu agradeço para vocês, princesas lindas do Senhor. Eu sei que Deus tem usado vocês. Talvez até em algum momento a gente duvide, né? Tem uns momentos que a gente pensa assim, parece que eu não estou fazendo nada. Mas eu tenho certeza que Deus tem usado vocês para tocar vidas onde vocês estão, no trabalho, nos relacionamentos, em tudo que vocês têm feito. Que Deus esteja na vida de cada um de vocês e use vocês poderosamente. Amém? Wélida, você pode só fazer mais uma oração para a gente encerrar? Sim. Vamos orar. Senhor Jesus, nós colocamos diante da sua presença nesse momento para te louvar e te agradecer por essa oportunidade de estarmos, ó Pai, muito distantes, mas conectados uns com os outros.
Jesus, nós te damos honra, glória e louvor, porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor não nos deixa em um momento. E eu sei, ó Pai, que em toda essa situação o Senhor tem olhado para a sua terra, tem olhado para o seu povo, e um propósito o Senhor tem em cada situação. Jesus, eu quero nesse momento pedir pelas vidas que estão precisando de cura, de milagre, pelas famílias que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa consolar cada um, que o Senhor possa trazer vida, refrigério, consolo, alegria, papai, para cada vida, Senhor Jesus, que está precisando nesse momento. E que tudo que foi falado nessa noite possa ficar nos nossos corações. Que a gente não venha perder a conexão com o alto, a conexão com o Senhor Jesus. Que a gente possa estar conectado contigo, Senhor, a todo instante, a todo momento, entendendo, ó Pai, que em Ti nós encontramos respostas para todas as situações. Que nós possamos, ó Pai, ser homem, mulher, jovem, criança, conectados com o alto, conectados com aquele que provém todas as coisas, conectados com aquele que tem um propósito estabelecido para as nossas vidas, e que nós possamos viver debaixo da sua graça e do propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Obrigada, Jesus, pela vida da Nathalie, da Laísa, da Estela, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa abençoar essa igreja, que seja uma igreja abençoada, uma igreja abençoadora, e que essa está acontecendo, que nós estamos se conectando via internet, possa continuar dentro do seu tempo estabelecido, e que vidas sejam alcançadas diante desse projeto estabelecido que o Senhor colocou no coração deles. Obrigada, Jesus Cristo, porque Tu és fiel conosco. Te louvamos e te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada a todos que assistiram e que você tenha um final de semana abençoado. Amém, meninas? Amém. Glória a Deus. Amém. Amém.